Olá, meu nome é João Batista, hoje é 9 de abril de 2021, mais um assunto das Escrituras. O título é Modelos de profecias que não convencem e sobre os falsos profetas atuais que profetizam o Apocalipse que já está profetizado, onde podemos destacar o profeta Daniel, o qual Deus lhe mostrou os acontecimentos dos últimos dias, e João, o apóstolo de Cristo. Irmãos, os dons do Espírito Santo são perfeitos, portanto não tem nenhuma falha. E ainda que alguns sejam iletrados, quando o dom se manifesta, não pode haver erro algum, pois é o Senhor que está operando, e operando Ele no homem ou mulher, mesmo que sejam iletrados, a manifestação do dom é perfeita. O apóstolo Pedro era iletrado, porém, quando falava certa vez, se admiraram dele, isto porque os que o ouviram sabiam que ele não tinha letra. Sabendo isto, o Espírito Santo não erra em idioma algum, pois pela sua vontade é que existem vários idiomas. Portanto, se a profecia é Deus falando diretamente, não pode haver a mistura ou confusão, que ao mesmo tempo em que o Senhor fala no profeta, o profeta fale do Senhor, pois Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Esclarecendo que quando o Senhor fala no profeta, cujo modelo será exemplificado, quando uma pessoa se levanta na igreja ou em qualquer lugar e começa a se manifestar como sendo da parte de Deus, e se ouvir o modelo a seguir: meu servo, eis que eu falo contigo, eu estou vendo as suas aflições, eu vou te dar vitória, e a mistura e confusão vem, e a tal pessoa começa a falar. Toma cuidado, Deus não é Deus de brincadeira, Ele vai te pesar a mão. E mais algumas coisas. Observemos a irregularidade. E ainda se ouve assim: meu servo, eu sou contigo, eu te darei vitória, eu vos amo. Ora, porventura o dom tem se enfermado? Pois se Deus fala a uma só pessoa, por que se ouvir eu vos amo, porventura o profetizar não é dom? Sendo assim, não pode haver erros, de modo algum, pois o dom é perfeito. E se referindo a uma só pessoa, e a Deus falando diretamente no profeta, não pode ser falado eu vos amo, e sim eu te amo. Pois volto a repetir, se Deus está falando diretamente no profeta, não pode haver erros. Prosseguindo sobre os falsos profetas atuais que profetizam o Apocalipse já profetizado e ainda colocam datas as quais não se cumprem, dizendo que tudo é para a glória de Deus, com a boca,
mas com o coração amontoam glórias para o seu próprio ego, escandalizando o Evangelho de Cristo. Esses profetas são facilmente reconhecidos, pois não têm domínio próprio, ofendem as pessoas que julgam as suas falsas profecias, falando toda sorte de palavras torpes. Reitero, não têm domínio próprio, são soberbos, enganadores e manifestam suas próprias glórias, se esquecendo que assim diz o Senhor: minha é a glória, e não darei a outro. Sabendo isto, o profeta que profetizar e a profecia não se cumprir, esta não veio de Deus, independente das desculpas apresentadas pelos mesmos, pois Deus não é como o homem para que minta. Também toda profecia que é falada e contradiz a palavra de Deus, é certo que de Deus não vem. Por exemplo, como uma profecia recente, e o tal profeta acrescentou aos ouvintes que deveriam ungir suas casas, as portas, as roupas e etc., para serem protegidos. Ora, tal feito não tem base bíblica no Novo Testamento, e a única unção que tem no Novo Testamento é com óleo, é a doente, e acrescentando que é a oração da fé que salvará o doente, e não a unção. Sabendo isto, que o nome do Senhor Jesus, o qual é nome sobre todo o nome, no céu e na terra, portanto, é suficiente para nos salvar e guardar de todo o mal, segundo a sua vontade, não sendo necessário, além do nome de Cristo, mais nada que nos assegure a salvação, a proteção e livramento conforme a sua vontade. Também quero acrescentar acerca das revelações de pessoas, as quais alegam terem sido arrebatadas ao céu e ao inferno, dizendo palavras absurdas que contradizem a palavra de Deus e com soberba afirmam as suas mentiras. Vou falar alguns absurdos ditos nas supostas revelações ditas por pessoas que com astúcias enganam e falam das visões do seu próprio coração e não de Deus. Primeiro eu quero frisar que no livro do Apocalipse está escrito que até o inferno será lançado no lago de fogo. Pois bem, vou falar alguns absurdos de tais revelações, até porque há coisas indecorosas ditas que não são convenientes falar,
e nem trazem alguma edificação. Diz assim, então, a tal pessoa arrebatada ao inferno, que viu demônios comandando e julgando até com sala de espera e rasgando as pessoas ao meio com a espada. Isso é um absurdo, porque o juízo pertence a Deus. E nesse tal lugar que se alega ter visto tais pessoas, não é segundo o que está escrito, pois será um lugar de tormento, e os demônios, bem como todos que estiverem lá, não terão nenhum poder. Para finalizar, serão ditos alguns versículos, os quais nos ajudam a conhecer os falsos profetas e as falsas revelações. Se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o eis lá, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra, em nome do Senhor, que não lhe tenha sido mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Deuteronômios, retificando, Deuteronômio 18, 20. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa palavra é que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21, 22. A seguir, 1 João 4. Tome cuidado com os falsos profetas. Filhinhos, não deem créditos a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o Espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo afora. A maneira pela qual vocês podem verificar se o Espírito que eles têm é mesmo de Deus que está neles, todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio à Terra em forma humana tem o Espírito de Deus. Todo profeta que não confessa que Jesus Cristo veio à Terra em forma humana não tem o Espírito de Deus. Pelo contrário, ele tem o Espírito que guia o inimigo de Cristo. Vocês ouviram falar que esse Espírito estava para vir. Pois bem, ele agora já está no mundo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e têm vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Esses falsos profetas pertencem ao mundo. Por essa razão, aquilo que eles falam vem do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não pertence a Deus não nos ouve.
Dessa maneira, podemos reconhecer quem tem o espírito da verdade e quem tem o espírito do erro. Houve também falsos profetas no meio do povo. Assim também, entre vocês, vão aparecer falsos mestres, introduzindo seitas maléficas, renegando o Senhor que os resgatou, e terão rápida destruição para si mesmos. Muitos vão seguir as suas doutrinas dissolutas. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Por cobiça de dinheiro, com discursos enganadores, vão procurar que vocês se tornem objetos de negócios. Mas o julgamento deles já começou faz tempo, e a sua destruição não demorará. 2 Pedro 2:1-3. A seguir, Mateus 7, 15, 17. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus próprios frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos é de Deus, e toda árvore que produz maus frutos não é de Deus. Para finalizar o canal, a verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos, compartilhem esse vídeo e fujamos a passos acelerados dos falsos profetas, das falsas profecias e dos que pregam o Evangelho da prosperidade. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.